Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai fazer a unidade 4, dessa vez num vídeo só, a unidade um pouco mais curta, vamos fazer tudo de uma vez. A gente vai falar um pouquinho de distância de ponta reta, ver a fórmula e depois ver posições relativas entre retas e círculos. Vamos lá. Bom, primeiro, dado um ponto P, x0, y0 e uma reta dada em equação cartesiana, a gente quer uma fórmula para a distância do ponto reta. Está aqui a fórmula. A ideia é você substituir as coordenadas do ponto P na equação da reta, com o C passado para lá, tira o módulo e divide por raiz de A2 mais B2. Vamos provar essa fórmula? Bom, em primeiro lugar, vamos provar um lemazinho que diz que de todos os pontos de uma reta, o ponto mais próximo do ponto P é o P estrela, que é o pé da perpendicular à reta R por P. A demonstração é simples. Se você me der um outro ponto P' qualquer na reta, você pode montar aqui esse triângulo retângulo, tomando P, P estrela, como um dos seus catetos. Bom, num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre maior que os catetos pelo teorema de Pitágoras. Então pronto, está aqui provado que a distância de P até P' é maior que a distância de P até P estrela, sempre que você tiver um triângulo retângulo. O único caso que você não tem um triângulo retângulo, quando o ponto P' coincide com o ponto P estrela. Então eu vou botar aqui o maior ou igual, para incluir esse caso também, e está provado que P estrela é o ponto de R é mais próximo de P, e ele é único, diga-se de passagem, né? Porque quando você traça a reta perpendicular a R por P, só tem uma. Com esse lema em mãos, a gente consegue provar a fórmula de distância de ponta reta. Vamos fazer isso no próximo slide. Então está aqui a situação. A gente já tem as coordenadas de P, que são x0 e y0, e a gente tem a equação cartesiana da reta R, que eu estou chamando de AX mais BY igual a C. Uma maneira de demonstrar essa fórmula é achar as coordenadas do ponto P estrela. Isso não é difícil, porque você já tem a direção normal à reta R, que é o vetor AB, e as coordenadas do ponto P. Se você tem um ponto e a direção da reta, você pode escrever as equações paramétricas da reta, intersectar com a reta em si, descobrir as coordenadas do ponto P estrela e aí calcular a distância de P até P estrela. Eu vou fazer uma demonstração aqui que é um pouco menos natural, mas é muito bonita, elegantérrima, eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos lá. Olha para essa figura aqui. Pega um ponto P' qualquer na reta. Eu afirmo que o vetor PP estrela é exatamente a projeção ortogonal do vetor PP' em cima do vetor U, que a gente já demonstrou que PP estrela é ortogonal a R. E não interessa qual é o ponto P' que você pegar, você pode fazer isso. Então vamos chamar esse ponto P', vamos dar coordenadas para ele, vamos dizer que ele é XY. Que estranho, mas aí a distância de P à reta vai depender de XY? Não, a gente vai ver que vai sumir, tem que sumir, porque essa figura aqui indica que qualquer ponto P' que você escolher, a projeção em cima do vetor U vai ser PP estrela e não depende de P'. Bom, vamos fazer a conta agora. Lembra da fórmula da projeção? A gente quase não treinou, né? A projeção de PP' sobre U é o produto interno de PP' com U, dividido produto interno de U com U, isso aqui vezes U. Vamos fazer a conta. PP', vetor, é x menos x0, vírgula, y menos y0. U é AB. Faz o produto interno, pus aqui no numerador. O produto interno de U com U é a norma de U ao quadrado, pus aqui embaixo. E aqui eu pus o vetor U. Esse aqui é o vetor PP estrela. O que eu quero é a distância, ou seja, eu quero a norma do vetor PP estrela. Não vamos fazer milhares de contas. Olha para isso e nota que é um certo número lambda, um certo escalar, vezes o vetor U, AB. Lembra que quando você vai calcular a norma de lambda U, isso dá o módulo de lambda vezes a norma do vetor U. Isso vai economizar um monte de conta. Ao invés de você abrir esse vetor aqui todo em coordenadas, você põe aqui o módulo de lambda, que eu pus aqui do lado esquerdo, e aqui eu pus a norma de U do lado direito. Epa, peraí, o que aconteceu aqui com o módulo de lambda? Bom, embaixo não precisa pôr o módulo, porque A2 mais B2 é positivo. Em cima eu notei que tem AX mais BY, e AX mais BY é igual a C. Por que isso? Porque o ponto P' está na reta R, então ele tem que satisfazer essa equação. Pronto, cheguei aí nessa fórmula. Agora você inverte os sinais aqui dentro do módulo, que não faz diferença nenhuma, e simplifica o A2 mais B2 de baixo com a raiz de A2 mais B2 para encontrar a fórmula final. Está demonstrada a nossa formulinha. Nota que ela faz sentido, né? Por exemplo, se o ponto P estiver exatamente em cima da reta R, esse numerador vai dar zero, né? Porque P vai satisfazer a equação da reta e vai dar... Claro, se P estiver na reta, a distância de P até a reta é zero. Faz sentido. Com essa fórmula em mãos, é fácil agora a gente analisar a posição relativa entre uma reta qualquer e um círculo. Vamos ver no próximo slide. Está aqui. Você tem uma reta dada em equação cartesiana x mais by igual a c e tem um círculo de centro x0, y0 e raio alfa. Calcula a distância de A até a reta R, por exemplo, usando a fórmula que a gente acabou de ver no slide anterior. Bom, eu afirmo que se a distância for maior do que o raio alfa à reta exterior ao círculo, isso é, não tem interseção com o círculo.
Se a distância for exatamente igual ao raio, então a reta é tangente ao círculo, isso é, a interseção é apenas um ponto, aliás, é a projeção ortogonal do centro na reta, e se a distância for menor do que α, a reta é secante ao círculo, a interseção são 2 pontos. As figuras abaixo ilustram os 3 casos, né? Aqui é o caso em que a distância de A até a reta é maior do que o raio. No segundo gráfico, a distância do centro até a reta é exatamente igual ao raio. No terceiro gráfico, a distância do centro até a reta é menor do que o raio. Então aí tem 2 interseções. Se você quiser demonstrar essas afirmações, você pode fazer isso com álgebra, escrevendo a equação do círculo, escrevendo a equação da reta, fazendo as interseções e vendo quantas raízes você acha, mas tem um argumento geométrico muito rápido, né? Por exemplo, se a distância do ponto da reta for maior do que α, ora bolas, a gente já sabe que A estrela é o ponto da reta mais próximo de A. Se esse ponto que é o mais próximo de A está mais longe de A do que α, então não tem nenhum ponto da reta distância α de A. Acabou, a interseção é vazia. Por outro lado, a gente provou lá naquele lema que A estrela é o ponto mais próximo de A e qualquer outro ponto da reta está mais longe de A do que A estrela. Então, se, no segundo caso, a distância de A até a reta for exatamente igual ao raio, A estrela certamente satisfaz o fato de pertencer a ambas, a reta e ao círculo, e nenhum outro ponto satisfaz, todos os outros estão mais longe. O terceiro caso é que é o mais chatinho de provar geometricamente, mas a ideia é a seguinte: se D for menor do que α, você pode calcular o seguinte número, m, que é a raiz de α2 menos D2. Ora bolas, eu afirmo que qualquer ponto que esteja no círculo, essa distância α de A, e esteja também na reta, esta distância de A estrela até esse ponto vai ter que ser, por Pitágoras, raiz de α2 menos D2. E só pode ter 2 pontos essa distância de A estrela, um de cada lado, eles são P1 e P2. Com isso eu demonstro que tem no máximo 2 pontos que satisfazem. Por outro lado, esses 2 pontos satisfazem. Se você, a partir de A estrela, marcar a raiz de α2 menos D2 para cada lado da reta, por Pitágoras, esses 2 catetos sendo o que são, a hipotenusa vai ter que ser o número alfa. Então esses 2 pontos vão estar no círculo. Por isso que provei que a interseção do círculo com a reta são 2 pontos. Essas figuras são bastante intuitivas, mas até dá para demonstrar formalmente, ou geometricamente, ou algebricamente, as afirmações que a gente fez aqui. Bom, e se eu tiver 2 retas e quiser saber a distância entre elas? Vamos ver no próximo slide. Pega 2 retas quaisquer no plano. Só tem 2 possibilidades. Ou elas são concorrentes. Se as retas forem concorrentes, tem um ponto que é comum a ambas. Então a distância entre elas é 0, não tem graça. O único caso que é realmente bacana é quando elas não são concorrentes, ou seja, quando elas são paralelas. Bom, mas nesse caso você pode pegar um ponto qualquer na primeira reta e calcular a distância deste ponto até a segunda reta. Eu afirmo que isso é a distância entre as retas. Qualquer outro ponto que você pegar, digamos Q na reta R, o ponto mais próximo em R' de Q é o ponto Q estrela, projeção ortogonal de Q sobre a reta R'. Por causa desse retângulo aqui, como essas 2 retas são paralelas e aqui tem 2 ângulos de 90 graus, a gente tem um retângulo, essa distância também é D. Então não tem como escolher um ponto em cada reta que estejam mais perto um do outro do que essa distância D. Então basta pegar um ponto qualquer na reta R, traçar a perpendicular e achar essa distância. E aí você pode usar aquela fórmula que a gente já aprendeu lá no primeiro slide. Agora, se as retas estiverem dadas em equações cartesianas, ambas, já com os mesmos coeficientes, que dá para fazer se elas forem paralelas, você pode usar essa formulinha bem bacana. Você simplesmente subtrai os termos independentes das 2 equações e divide pelo raiz de A2 mais B2 que já tinha aparecido antes. Demonstrar essa fórmula é muito rápido. Vamos lá. Para achar a distância entre as 2 retas, você pega um ponto qualquer P, x0 e y0 numa delas e calcula a distância até a outra. Bom, vamos usar a nossa fórmula de agora a pouco. Como é que era aquela fórmula mesmo? Você pega as coordenadas de P e substitui na equação de R', lembrando sempre de passar o termo independente para o lado esquerdo. E divide por raiz de A2 mais B2. Não era isso? Ora bolas, mas P pertence à reta R. Então ele satisfaz esta equação aqui da esquerda. Isso significa que esse AX0 mais BY0 aqui vira C. Pronto, já rapidamente demonstramos a nossa fórmula. Se você tiver que achar a distância entre retas paralelas, você tem essas 2 opções. Ou acha um ponto numa delas do jeito que você quiser, calcula a distância até a outra, ou se elas já tiverem dadas nessas fórmulas bacaninhas, você pode usar essa fórmula bacaninha. Vamos fazer um exemplo para acabar? Está aqui. 2 retas. Uma é 2x menos 3y igual a 10, a outra é 6x menos 9y igual a 17. Eu quero achar a distância entre elas. Se você quiser fazer você mesmo, pausa o vídeo, eu vou te dar 49 segundos para fazer. Eu vou ficar aqui te esperando. Tchau. Bom, vamos lá?
Então, vamos usar a nossa última fórmula, né, que é a mais rápida. Mas não pode, porque os coeficientes aqui são 2 e 3, ali são 6 e 9. Se você olhar o nosso teorema anterior, você precisa que ambas as fórmulas estejam com os mesmos coeficientes em x e y para poder usar. Então, primeiro, a gente vai alterar um pouquinho essas equações. Vamos multiplicar a equação de cima por 3 e transformar a equação de R1 em 6x menos 9y igual a 30. Multipliquei por 3, porque agora sim, agora os coeficientes são iguais. Se isso não for possível, quer dizer que os vetores com os coeficientes x e y não são múltiplos um do outro, quer dizer que as retas seriam concorrentes. Nesse caso, são paralelas. E agora eu vou usar a nossa formulinha. A distância de R1 até R2, como é que era mesmo? Você subtrai os dois termos independentes, 30, 17, põe o módulo e divide por raiz de A2 mais B2. Bom, aqui nesse caso ficou 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Vamos fazer a conta aqui, deu 13 em cima. Embaixo dá para tirar um 3 ao quadrado, né, e ficar com isso. E que coincidência, esse denominador aqui deu raiz de 13. Então a distância é raiz de 13 sobre 3. É isso. Na próxima aula a gente vai começar a falar das cônicas. Então a próxima unidade vai ser elipse. Até lá.